Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Começando a semana, segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. São aproximadamente 11h21 da noite. Rapidamente aqui pelas três principais bolsas, nós não tivemos nenhum evento econômico agendado no calendário norte-americano. Tivemos mais um dia de forte queda, ainda no radar a crise institucional entre a Suprema Corte Americana e o Executivo, ao que tange a classificação das tarifas que foram implementadas por Donald Trump. E ainda, pessoal, com a possibilidade do próprio executivo, o próprio governo americano utilizar mecanismos institucionais para validar essas mesmas tarifas, inclusive, né, aumentando a porcentagem diante, né, dos principais parceiros comerciais. Então, isso tem trazido grandes ruídos para os mercados, inclusive no de criptomoedas. Tivemos aí um recuo de S&P de aproximadamente 1%, Dow Jones uma queda mais acentuada de 1,66% e Nasdaq seguindo o bonde, um recuo de 1,13%. Pessoal, no Bitcoin não foi diferente, acabou sentindo mais, inclusive, do que as três principais bolsas. Tivemos aí uma queda mais acentuada de 4,42%. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado, 64.139 dólares. Então vamos ver o que aconteceu após a última análise na quinta-feira passada e quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós tínhamos aí uma possibilidade dos compradores buscarem a aproximação aqui dos 70 mil em virtude, né, da estrutura de preço delineada, né, que vinha sendo formada aí por topos descendentes. Então a nossa ambição naquela ocasião era, né, procurar um terceiro topo inferior aos dois anteriores, né? Teoricamente, aqui seria importante analisar justamente porque na continuidade, pessoal, né, os compradores buscando aí níveis superiores, né, poderia quebrar a estrutura, o que era um pouco mais complicado em virtude do respeito mútuo, né, que o mercado tem em relação à estrutura de preço. Então tivemos aí, pessoal, um mini repique, né, na verdade acabou vindo aí próximo dos 69, faltou um pouco mais de ambição por parte dos compradores. Talvez o grande gatilho tenha sido aqui já no sábado, no fechamento, veio para nós aí um candlestick, né, sem definição, pessoal, com os vendedores sobressaindo. Talvez aqui tenha sido aí o grande gatilho, né, justamente o fim dessa guinada, muito por conta, né, pessoal, dessa região na qual sabíamos que perdendo, né, o preço poderia buscar com maior velocidade aqui a região próxima dos 63, que foi basicamente, né, mirada por nós, fazendo alusão à abertura e fechamento desses dois titãs. Então tivemos aí já agora próximo aí das 11 horas, uma ligeira aproximação. O preço chegou aqui na região dos 63.340. Os compradores tentando aí alguma coisa, mas o cenário ainda permanece bastante desafiador para quem está almejando aí o Bitcoin em preços mais acima, tá, pessoal? Infelizmente, esse é o cenário que está sendo traçado por nós. Então vamos tentar entender aí algumas, né, possibilidades de cenário para você não ser pego, né, de surpresa. Então, pessoal, acho que o primeiro ponto aqui que a gente precisa analisar é que no diário a gente ainda tem ausência, né, por parte dos compradores. Novamente, tivemos aí uma queda bastante acentuada, né, inclusive um candlestick com padrão de força efetivada aí pelos vendedores. A estrutura, né, permanece descendente.
A gente viu na semana passada a questão do semanal, pessoal, bastante carregado, basicamente, né, com os vendedores sobressaindo aí nas últimas 3 semanas, 4 semanas. No mensal nem se fala, totalmente pró-vendedores, né, pessoal? Olha a barra no mensal. Então a gente tinha muitos desafios pela frente, infelizmente estava mais voltado para os vendedores, né, buscarem níveis inferiores de preço. Acho que não foi muita surpresa para nós, né, pessoal? Para quem acompanha aqui as análises do canal, é óbvio que a gente almejava, né, a busca um pouco mais acima por parte desse repique, nessa região aqui dos 65,5, mas acabou ficando aí pelo caminho, na proximidade dos 69, porém a estrutura, né, pessoal, prevaleceu topos descendentes, né, sem muitas delongas, o mercado veio abaixo e aí estamos, né, nos aproximando, né, de uma região bastante importante, né, pessoal? Região entre os 63 e os 60 mil, a gente sabe que temos aí um potencial conflito de interesse por parte dos compradores. Então vai ser muito interessante acompanhar, obviamente, o preço retroagindo a esse range. Então acho que o primeiro ponto aqui, pessoal, a gente remover essa região aqui, né? A gente colocou como uma referência justamente porque sabíamos da possibilidade aí dos compradores buscarem um terceiro topo. Não faz mais sentido a gente utilizar como referência. E aí, quando a gente reduz o tempo gráfico, pessoal, para 4 horas, a gente vê que os vendedores ainda estão sobressaindo, tá, pessoal? É óbvio que esse candlestick atual aqui, nós temos mais 1 hora e meia até o seu fechamento. Porém, neste momento a gente observa, né, que os vendedores, né, basicamente estão engolfando, né, a tentativa dos compradores aí, né, que iniciaram uma forte compra aqui na proximidade aí das 5 da tarde, mas a gente vê os vendedores mais soltos, digamos, né, pessoal, seguindo aí, né, a estrutura vigente. Então, pessoal, acho que o primeiro ponto aqui que a gente precisa deixar muito claro, a gente se aproximou aqui da região de 63, de fato era um ponto importante, né? A gente sabia que a abertura e fechamento desses 2 dias, seja aí do dia 5, seja do dia 6, os compradores poderiam reagir, né? Seja aí com um pullback, uma retração. Só que, pessoal, de fato a gente precisa de evidências positivas aqui, justamente para a gente almejar, quem sabe, né, até mesmo a procura aí por um quarto topo, né, menor do que esses 3 anteriores, tá? Do jeito que está aqui, se o fechamento fosse agora, ficaria muito difícil a gente almejar aí, de fato, uma reação por parte dos compradores. Então vai ser importante essas próximas minutagens, né, 1 hora e meia até o fechamento, justamente para a gente identificar o que teremos aqui de formação de candlestick, tá? E aí, pessoal, não havendo, né, essa reação por parte dos compradores, a gente já começa a almejar a possibilidade da gente buscar a região próxima dos 60 mil dólares, tá? É uma região bastante conflitada, a gente tem muita acumulação de lote, né, conforme a gente viu em análises anteriores. Eu acredito, né, que teremos aí uma reação um pouco mais enérgica por parte dos compradores. Dificilmente, né, o preço ele irá varar direto. Eu acredito que os compradores vão reagir. Só que também é aquela história, né, pessoal? Não tendo condicionantes positivas aqui, né, candlestick com padrão de força, um volume comprador expressivo, né, estrutura de preço ascendente, a gente já começa a pensar em níveis inferiores, tá? E aí
a gente tem uma referência mais forte lá na proximidade dos 49. Então é óbvio, né, pessoal, que a gente torce, caso nós não tenhamos a partir da região próxima aqui dos 63, 62,5, essa reação por parte dos compradores, né, a gente torce que haja aqui, por exemplo, possibilidade da formação de um fundo duplo, né, que tenha para nós aí um tempo gráfico maior, como 4 horas ou no diário, formação de um candlestick com padrão de força, um martelo, um maruboso. Então, tudo isso é fundamental para a gente, né, almejar uma possibilidade de reação aqui no Bitcoin, tá? Então, isso são algumas possibilidades, mas de fato a gente precisa, né, estar atento a esses níveis, porque são, né, níveis importantes que fazem muito sentido, que, né, podem mudar o jogo aí de uma hora para outra, tá? Agora, pessoal, partindo do princípio aí que os compradores vão conseguir reverter já aqui na proximidade dos 63, né? A gente tem aí algum tempinho para aguardar o fechamento, a gente pode já almejar uma possibilidade aí da busca da média de 20 períodos aqui no tempo gráfico, né, de 4 horas, proximidade aí dos 66,350, né? Inclusive, faria total sentido, né, em relação à estrutura de preço vigente, né, pessoal? Então, eu tenho aqui um topo mais alto, posteriormente um menor, depois menor ainda, e aqui seria um outro topo menor do que os três anteriores, tá? E aí, pessoal, é óbvio, né, que num cenário muito positivo a gente pode implementar aqui alguma condição, né, um gatilho, né, que daí mudaria totalmente o cenário, que seria a busca por níveis superiores, e aí quem sabe, né, pessoal, a proximidade novamente ali dos 70, 71 ou até mesmo 72, que seria a confirmação de rompimento dessa média, né? Então teríamos que ter aí dois candlesticks fechando acima da média, ambos com volume comprador, pelo menos um característica de força, seria a condição, né, implicada nessa possibilidade de reversão, né, diante do que está sendo o cenário para nós, tá? Então, todo cuidado é pouco. Acho que até o fechamento deste atual vai ser muito importante. Isso aqui vai nos dizer muita coisa. Evidentemente, né, pessoal, permanecendo do jeito que está, né, ou até piorando, ao que se caracteriza a formação desse candlestick, aumentando aqui, ou, aliás, reduzindo, né, a sombra, os vendedores atuando, fechando de fato com prevalência de volume vendedor. Acho que abre um caminho fácil aí para os vendedores empurrarem o preço lá para a proximidade dos 60 mil. Aí, infelizmente, a gente vai testar de novo essa região de suporte, e aqui será outra história. A gente vai ter que analisar o que teremos, né, de evidências, justamente para a gente saber se será o fim da linha para os vendedores e o início, né, de uma recuperação por parte dos compradores, ou se teremos, né, pessoal, de fato apenas um pullback inexpressivo, uma reação posteriormente, né, a busca por níveis inferiores. Então, tudo isso é cenário, são possibilidades. É óbvio que muita coisa pode acontecer até lá, pessoal, mas acho que o mais importante, né, foi passado para vocês os níveis, né, o que está rolando aqui em tempo real, o que a gente precisa analisar, os pontos, né, fundamentais com possibilidade aí de reversão, né, os gatilhos, né, em relação, né, aos compradores, né, a confirmação aí de rompimento da média, tudo isso é importante para você, né, não ser pego de surpresa, e aí muitas vezes acaba, né, adentrando em operações, né, ruins, né, sem saber o que está fazendo 100%. E obviamente a gente tem esse papel aqui no canal, né, totalmente educacional, tentar trazer para vocês uma análise, né, bastante clara, sem muitos jargões técnicos, né? Você pode perceber que no nosso gráfico a gente utiliza pouquíssimos indicadores, basicamente o price action em sua essência, e tem dado muito certo, né? Se você pegar as análises anteriores aí, tem todo um carrossel disponível aqui no canal, você vai ver, né, que a gente traz um cenário bastante interessante, né, e o respeito
bastante mútuo, né, diante de tudo que é compartilhado aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então acho que é isso aqui no gráfico, né? Sem muitas alterações. A gente aguarda aí o fechamento desse candlestick atual. Vamos ver se os compradores vão conseguir reverter a situação aí, pessoal. Para a gente almejar, quem sabe, um quarto topo menor do que esses três anteriores. E aí, ponto de decisão aqui na média, né? Seja para o rompimento ou a recusa de preço, né, mudando totalmente o cenário que até o momento vem sendo desenhado para a gente buscar a região dos 60. É um mercado muito soberano, dinâmico, é o que eu falei para vocês, tudo pode mudar de repente, mas a gente precisa, né, dessas evidências, essas condicionantes no gráfico, porque fora isso, pessoal, não tem segredo, né? Muita gente fica esperando aí um pump do nada, né? O Bitcoin vai reagir, agora é hora de entrar, agora é hora de comprar. As pessoas precisam entender que isso aqui, pessoal, é um trabalho, né, de formiguinha pelos operadores, pelos institucionais. Então tem toda uma lógica por trás e é óbvio, quando chegar o momento, pessoal, né, quando entrar de fato um institucional colossal, vai estar colocado no gráfico, aí sim a gente vai sinalizar. Fora isso, não adianta criar expectativa e achar que do nada o preço vai dar uma estourada e vai lá para cima, né, dos 70 mil, né, de uma vez, ou dos 80 mil, enfim, não é assim que funciona. Tem toda uma lógica por trás do mercado, né, os princípios e fundamentos básicos, né, são respeitados, né, isso aqui não é um cassino, não é tigrinho, tá, pessoal? Existe sim manipulação, mas isso é colocado para nós aqui no gráfico também. Então, tudo isso você precisa, né, estar ciente, né, justamente para você ter bons resultados, não ser pego, né, desprevenido e machucando aí o seu capital. Fechado, pessoal? Acho que no gráfico então é isso. Manutenção aí das referências, tá? A gente não vai colocar mais nada por enquanto. E vamos ver, pessoal. A gente tem mais um tempinho aí para acompanhar o fechamento desse candlestick. Torcer aí por uma reviravolta, né? Até o momento, os vendedores sobressaindo e aí abrindo um caminho para a gente buscar aqui a região próxima dos 60. Beleza? Vamos ver o livro aqui, se houve alguma alteração da semana passada para hoje. Olha só, pessoal, que interessante, né? A gente já vê aí uma certa acumulação aqui por parte dos compradores próximo ao preço a mercado. É bastante comum, mas reforça a tese de que, né, eles estão tentando reverter aí a situação desse candlestick atual. Então, por isso a importância de aguardar o fechamento para verificar se eles irão, né, conseguir tal façanha, tá? Então, a gente tem quase 13 milhões aí próximo do preço a mercado, bastante dinheiro. Natural, né, pessoal? Diante de uma região bastante importante que é a abertura e fechamento daqueles dois titãs, tá? Então, justamente estão tentando aí alguma coisa, vamos ver até a 1 da manhã o que que teremos de fechamento. E aí, pessoal, da região dos 63 aos 60 mil, muito dinheiro posicionado, pessoal, com destaque para a região dos 60 mil dólares, são 42 milhões de dólares posicionados. Então, é uma barreira bastante imponente, foi o que eu falei para vocês, acho que dificilmente o preço vai varar direto, os compradores deverão atuar, considerando aí a sua proximidade. Então, de olhos atentos aí, pessoal, da região dos 63 aos 60 mil, a gente tem potencial conflito de interesses aqui, tá? Por parte dos compradores. E pelo lado dos vendedores, olha só, pessoal, um livro bem pulverizado, a acumulação também somente próxima aqui ao preço a mercado, é aquela história, os vendedores querendo, né, o fechamento deste candlestick atual, favorecendo o seu lado, porque eles sabem, pessoal, que caso feche com os vendedores sobressaindo, né, o volume vendedor vem sobressaindo aí já nas últimas horas, volume induz tendência, eles vão querer
buscar a região próxima dos 60. Então, por isso, também temos a acumulação aqui próxima ao preço a mercado. Então, o embate vai ser muito interessante aí, né, nos próximos minutos aí, basicamente mais ou menos 90 minutos, 80 minutos. Então, vai ser interessante acompanhar. E acima, pessoal, o livro bem pulverizado aqui, ó, zero acumulação, não vejo barreira em nenhum nível aqui por parte dos vendedores neste momento, disponibilizado aqui na Binance, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje, segunda-feira. Vamos acompanhar juntamente o fechamento desse candlestick atual, ver se há aí uma reviravolta por parte dos compradores. Caso contrário, vocês já sabem a possibilidade de cenário e muita atenção em toda essa região aqui, porque aqui os compradores poderão atuar sim. E é óbvio que a gente torce, né, pessoal, que venha volume comprador, candlestick com padrão de força, uma estrutura de preço ascendente, justamente para a gente almejar uma recuperação e que seja o fundo do Bitcoin, né? Por que não? Mesmo com um cenário bastante caótico na geopolítica, né? A gente torce que bons momentos voltem a trilhar aqui no mercado cripto e que a gente possa usufruir disso tudo. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço e até amanhã.